conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está falando hoje no Evangelho de algo que era muito importante para o povo de Deus de sua época, a lei. Então, quando se fala da lei no Evangelho, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, está se referindo aos ensinamentos que Moisés deixou para o povo. E aí Jesus fala da lei e dos profetas. E aí a gente sabe que os profetas, o tempo todo transmitindo a palavra de Deus, eles também foram grandes guardiões dessa lei, dessa mesma lei de Deus. E aí Jesus fala isso porque sempre isso foi causa de discussão entre Jesus e os discípulos e principalmente causa de conflito entre Jesus e os fariseus. Os fariseus o tempo todo procurando obedecer a norma ali, ao pé da letra, e muitas vezes colocando a lei de Moisés acima da vida. E isso gerava esse grande conflito. Então Jesus hoje no Evangelho, quando ele afirma que ele não veio abolir a lei, mas dar o seu pleno cumprimento, ele veio falar que na verdade ele está reafirmando que a lei deve ser cumprida, mas deve ser observado aquilo que é limitação da lei. Então a gente sabe que era uma grande doutrina, essa lei que os fariseus tanto defendiam, trazia em si, carregava em si uma grande doutrina, que muitas vezes era pesado ao povo, sobretudo ao povo mais simples, aos marginalizados. E aí Jesus ele vai reafirmar, dizendo que antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Então, quando ele fala isso, repito, ele está reafirmando a lei como sendo palavra, instrução de Deus. Na verdade, meus irmãos, o que Jesus pede aos discípulos e também a nós hoje é que a gente dê validade à doutrina, mas sobretudo que a gente procure compreendê-la, e aí praticá-la de uma forma mais profunda. E aí essa profundidade na prática da doutrina, a gente só vai conseguir se a gente realmente ter essa doutrina como sendo de fato aquilo que Deus quer que a gente faça. Então que o Espírito Santo nos ilumine e que a gente possa sempre procurar praticar a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pela Pascom da nossa paróquia, deixe a sua curtida, curta esse vídeo, compartilhe, porque é palavra de Deus, palavra meditada, e continuem acompanhando as reflexões acerca da palavra de Deus durante toda a semana.